Oiê, vamos falar sobre a semana 7 do Caminho do Artista? Como de costume, antes eu vou pedir para você fazer aquele seu check-in semanal, ver se você fez suas páginas matinais, se você fez seu encontro com o artista, o que você considera relevante aí nessa sua jornada junto com o Caminho do Artista. E essa semana a gente vai falar de escuta, perfeccionismo, risco, inveja e um exercício no final, como sempre, muito importante. Queria compartilhar só que eu tô muito feliz. Eu tô fazendo isso de uma forma extremamente despretensiosa. Não tô fazendo roteiro e talvez isso deixe a desejar. Mas eu tô soltando exatamente o perfeccionismo que a gente vai falar. E tô fazendo algo que eu sentia que eu precisava fazer de alguma forma, assim, que agora era essa a hora. Então, vamos lá começar sobre a semana 7, recuperando o senso de conexão, e vamos falar sobre a escuta. A habilidade de escutar é tudo que a gente vem trabalhando ao longo dessas semanas nas nossas páginas matinais e no nosso encontro com o artista. E o que a gente faz trabalhando essas escutas? A gente se ouve, em primeiro lugar, escuta o que está passando internamente na nossa cabeça e muitas vezes a gente não dá atenção e também acaba dando atenção para isso nos nossos encontros com um artista. Como se as páginas matinais ajudassem a gente de alguma forma a escutar além daquele sensor que a gente tem, e o encontro com o artista é como se a gente escutasse a nossa intuição, no algo que nos inspira, que nos leva além. É nessa semana que a Julia Cameron traz um trecho que eu gosto muito, 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 que ela diz o seguinte: nós somos mais um instrumento do que autores do nosso trabalho. O que vocês pensam quando vocês escutam isso? Porque eu viajo na maionese, assim. Eu acho muito, muito, muito profundo. Ao aceitar que é natural criar, você começa a aceitar também outra ideia, de que o Criador irá lhe entregar tudo o que for preciso para aquele projeto. No momento em que você estiver disposto a aceitar a ajuda desse colaborador, você verá ajudas pipocando aqui e ali por toda parte em sua vida. Fique atento. Há uma segunda voz de harmonia mais elevada, somando-se e ampliando sua voz criativa interior. Essa voz frequentemente se apresenta como sincronicidade. Escute aquela voz que você não sabe de onde vem, mas que de alguma forma se comunica com você. Escute o que você escreve nas páginas matinais, o que elas trazem para você de reflexão. Escute quem você é, como você está no seu encontro com o artista, como você gosta de viver. E eu acho que pra gente escutar, a gente precisa estar muito presente. E eu acho que talvez esse seja o maior desafio, essa presença para conseguir se escutar e perceber essas sincronicidades, esses avisos da nossa alma e dessa voz mais elevada que muitas vezes a gente não sabe se é uma viagem da nossa cabeça ou se é algo maior. E aprenda de uma vez por todas a aceitar a possibilidade de que o universo está te ajudando e vai te ajudar. E não que é difícil, que meu Deus do céu, mas não. Muda. Cada vez que esse pensamento vier, troca, muda. O universo te ampara e te ajuda. Salta, a rede tá aparecendo, você tá fazendo o que é necessário fazer para as coisas mudarem. Perfeccionismo. Eu acho que se eu ainda tivesse muito presa no perfeccionismo, talvez, me arrisco a dizer, que eu não estaria fazendo tudo o que eu estou fazendo na minha vida quando eu simplesmente soltei isso de alguma forma. E isso não quer dizer que isso não vá voltar a acontecer, mas quer dizer que talvez eu esteja mais consciente. Eu acho que o perfeccionismo, ele é como se fosse uma recusa da gente com a gente mesmo de se permitir avançar. E no Caminho do Artista, a Julia Cameron traz: o perfeccionismo não tem nada a ver com fazer a coisa direito, não tem nada a ver com resolver o assunto e nada a ver com critério e exigência. O perfeccionismo é a recusa em se permitir seguir em frente.
É um círculo vicioso, um sistema fechado, obsessivo, debilitante, que leva você a se fixar nos detalhes do que está escrevendo, pintando ou fazendo, e assim perder a visão do todo. Em vez de criar livremente e permitir erros que mais tarde possam se revelar como descobertas com frequência, nos atolamos na tentativa de acertar os detalhes. Corrigimos nossa originalidade com uma uniformidade desprovida de paixão e espontaneidade. Faça. Ela que diz simplesmente isso. Faça, se solta, se entrega. Lá na frente, se precisar corrigir alguma coisa, você corrige, mas talvez nem precise. E talvez aquele fator que precise ser corrigido lá na frente vai ser para algo que só vai ser lapidado e vai ser melhor, mas a sua ideia já vai estar no mundo. O que você sente de fazer já vai estar no mundo, já vai estar entregue. O perfeccionista, tudo que ele faz visando a audiência. Então, o resultado, quem vai ver, como que vai ser, ao invés de curtir os resultados. Então, por menor que seja, vamos fazer o exercício aí de aprender a curtir nossos resultados. Semana passada, eu saí para conhecer uma psicóloga e entregar um jogo para ela. Eu conheci ela nas redes sociais, assim, eu gostei muito do conteúdo dela. E eu marquei um café com ela para entregar o Tibum para ela usar. Ela fala de jogos, então eu achei que tinha tudo a ver, assim. E foi tão legal trocar com uma pessoa que tem tanto conhecimento. A gente precisa sim comemorar cada pequena conquista, por menor que seja. Eu acho que isso precisa ser celebrado e precisa, às vezes você vai precisar falar isso em voz alta, mesmo que ninguém ouça, mas para você se ouvir e para você largar a mão desse perfeccionismo que te trava, que te impede de avançar e que muitas vezes te impede de comemorar. E aí eu tava trocando muito com ela sobre isso, sobre comemorar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. E aí eu falei pra ela, eu falei, nossa, eu não vejo a hora de bater 100 seguidores ali no Instagram. Porque eu tô postando conteúdo tem tempo, eu não fiquei divulgando assim, e aí cada pessoa que chega ali, eu vejo o nome, eu vejo um, um significado, e isso pra mim é muito importante. Lembrar essas pequenas vitórias, sabe? Ter alcançado a meta da primeira semana de vendas do jogo. E tudo isso é tão pequeno para muitas pessoas, né, que vendem milhões e tudo mais, mas isso para mim é tão grande, é tão significativo e é tão louco assim, vem tanta coisa por trás, mas durante tanto tempo eu não me permiti celebrar isso, eu não me permiti comemorar por N questões. E agora, assim, eu comemoro. E eu vejo que eu comemoro primeiro porque eu venço de mim mesma e desse perfeccionismo extremo que vive na minha cabeça. E lembra que o perfeccionismo, ele não é uma busca pelo melhor, ele é uma busca pelo pior da gente. Por aquilo que nada que a gente fizer vai ser o suficiente, sempre vai estar faltando algo, não, nunca nada vai estar perfeito, e isso não é saudável. E talvez você vá colocar alguma coisa no mundo com a sensação de que aquilo não está suficiente ainda, mas talvez isso faça parte. O você soltar, o você deixar ir, o você deixar aquilo reverberar no mundo e talvez daqui a muito tempo lapidar, ou talvez nunca lapidar, talvez é isso que você precisa entregar para o mundo. Solta, deixa ir, mas faça o que precisa ser feito. Sobre risco. O sucesso de uma recuperação criativa vai depender da nossa capacidade de sair daqui, da nossa cabeça e ir para a ação, ir para o mundo. A gente tem a infeliz mania de negar que a gente precisa sempre fazer algo logo de primeira bem feito. E aí eu te pergunto, o que eu faria se não precisasse executar isso com perfeição? Eu falo por mim e talvez faça sentido para você que está assistindo esse vídeo. A gente precisa da aprovação das outras pessoas. E muitas vezes a gente precisa da nossa própria aprovação. Vou tentar explicar. Esses dias eu tava vendo
um vídeo na internet que dizia: cara, você não duraria 5 minutos na minha própria cabeça. Quando eu resolvo pegar pesado comigo, algo do tipo. E eu me identifiquei tanto com esse vídeo. E eu sei que isso não acontece só comigo, obviamente, não sou alecrim dourado. Mas talvez a gente coloque a nossa aprovação num patamar tão alto, tão elevado, que a gente acha que todo mundo quer a mesma aprovação ou busca a mesma aprovação que a gente. Eu não sei se eu consegui explicar, mas o que eu quis dizer é o seguinte, vou tentar dar um exemplo. Vou dar meu próprio exemplo. Eu fui lá, estudei durante meses e desenvolvi um jogo. Aí eu fui lá e lancei esse jogo pro mundo. Eu, Vitória, daqui, tem uma Vitorinha que fica no ombro, que tá assim super feliz com o resultado, sabe que é isso, tá do lado saudável, tá indo pro mundo, isso pode ser lapidado e tudo mais. Tem outra Vitória que tá tipo assim, ó, mas ali você errou. Aquilo ali não tá bom, aquilo ali deveria ter sido dessa forma, mas aquela, e se a tal pessoa comprou o jogo e não gostou? E se tal pessoa não te deu o feedback que você queria? E se tal não sei o que, não sei o que lá? Mas é porque você errou ali, não sei, e não sei o que. Consegui explicar? Talvez isso tenha ficado muito louco, mas se esse perfeccionismo não existisse, com certeza, tanto você daí desse lado quanto eu, a gente faria muito mais do que a gente já faz hoje, mesmo conseguindo vencer ele de vez em quando. Vou dar um outro exemplo. Eu não sei o que aconteceu, que raios, o meu TikTok não entrega mais meus vídeos. Tipo assim, antes tinha umas 1000 e poucos visualizações e tal, e agora não passa de 200. E aí, como isso começou a acontecer, eu simplesmente parei de fazer vídeos pro TikTok. Então, assim, eu tô focando totalmente em outras plataformas e o TikTok eu deixei pra lá, porque, tipo, eu falei, cara, eu acho que tudo que eu tô fazendo tá ruim. E eu aqui com vocês gravando esse vídeo agora, eu consigo entender meu perfeccionismo nisso. E um ponto de melhoria que eu preciso ter na minha vida. Fez sentido? Por favor, comenta alguma coisa aqui embaixo, porque eu acho que eu viajei muito loucamente agora. Tem uma coisa aqui anotada que eu acho que vai, ó, fazer todo sentido. Geralmente, quando dizemos que não podemos fazer algo, é porque não iremos fazer aquilo a menos que tenhamos a garantia de que ficará perfeito. Entendeu? Não, acho que conseguiu fazer sentido aí mais ou menos o que eu falei, né? É que eu sou bem de humanas. Viajei, mas fez sentido? É isso que dá. Fica a dica pra minha versão no futuro começar a fazer roteiro. Não fiz roteiro, mas tudo bem, tô soltando perfeccionismo. É isso. Tem A Julia Cameron traz no livro o seguinte: uma vez dispostos a aceitar que qualquer coisa que vale a pena fazer pode também valer a pena, mesmo que façamos mal, nossas opções aumentam muito. Se eu não tivesse que fazer isso perfeitamente, eu tentaria. Escreve aí. 5 coisas que você faria se você não tivesse que fazer com perfeição. Eu tenho aqui. Muito bom, olha isso. 2024 tá escrito aqui no livro. Tá aqui, ó. Eu escrevi assim, ó: ter um podcast. E eu fiz, no começo desse ano eu fiz alguns episódios, depois eu gravei um com uma amiga minha, alguns episódios também, e aí eu parei de fato porque eu não dei conta, mas é algo que eu tenho muita vontade de voltar a fazer. Mas escreva. E aí tem aqui num dos exemplos que ela traz no livro, ela diz no 8, mudar meu cabelo para louro platinado. Eu sempre quis ficar ruiva. Meu sonho da vida era ser ruiva. E aí eu fiz isso esse ano, tipo, eu me dei a chance. No começo foi um caos. Eu odiei o tom do ruivo, não tava me achando. Aí eu fui no salão de novo, escureci 3 tons. E agora eu me achei, só que aí a minha tinta está em falta no mercado. Então eu tive que mudar de tinta. E tô retocando em casa porque não consigo ir no salão todo mês pra retocar. Mas aí agora, ó, essa semana eu tonalizei ele com camaleão. E eu achei que ficou bom. Sabe quem me ajudou? ChatGPT. Não me orgulho disso, mas deu bom. Chegamos em um momento em que a Julia Cameron intitula como inveja. A inveja, já ouvi muitas vezes, é uma emoção humana normal.
Quando escuto isso, penso, talvez a sua inveja, não a minha. Minha inveja ruge dentro da cabeça, aperto o peito, manuseio a parede interna do meu estômago, com mãos frias, enquanto procuro o melhor ponto para apertá-lo. Por muito tempo, considerei como a minha maior fraqueza. Só que recentemente comecei a percebê-la como uma amiga que não diz meias verdades. Ela traz muito essa questão da inveja não ser algo pela metade. Então, quando a gente faz o Caminho do Artista em Grupo, a gente até tentou discutir um pouco sobre isso, sobre o que seria essa inveja. Teria talvez uma inveja de admiração, e a inveja é inveja, ponto, mas talvez seria num contexto, qual a interpretação de cada um, né? Num contexto de admiração, de ciúmes, de incômodo, como que é isso, né? E aí a Julia Cameron desenvolve e ela traz. A inveja é um mapa. O mapa de cada um é diferente. Cada um de nós provavelmente se surpreenderia com as coisas que descobriria sozinho. Eu, por exemplo, nunca me senti devorada viva pelo ressentimento diante do sucesso de outras mulheres romancistas, mas tenho um interesse doentio pelo sucesso de desaventuras das dramaturgas. Eu era a crítica mais severa delas até escrever a minha primeira peça. A partir daquele ato, minha inveja desapareceu, sendo substituída por um sentimento de camaradagem. Ela era, na verdade, a máscara do meu medo de fazer o que eu realmente queria, mas não tinha coragem de realizar. E aí, vou convidar você para um momento de reflexão. O que você pensou enquanto eu li isso? Essas fases dos 20 e muitos anos, eu acho que ela é muito cruel. E a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente se a gente se cobra esse perfeccionismo e se compara muito com os outros. Porque é a fase onde tem gente sendo mãe, tem gente casando, tem gente mudando de país, tem gente abrindo uma empresa, tem gente comprando um apartamento próprio, tem gente viajando o mundo. Então tem muitos possíveis caminhos da vida. E talvez a vida agora esteja te colocando em um lugar em que você olhe essas determinadas coisas e você se pegue pensando, tipo, nossa, isso tá muito longe pra mim. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei nem se vai acontecer, talvez isso não seja pra mim. E aí, eu queria dizer que eu te entendo. E queria dizer também que eu vejo a sua dor, porque eu me comparo e eu falo isso de um lugar muito triste, porque comparação é uma merda. Mas a inveja, ela é um mapa que muitas vezes pode te guiar, como a Julia Cameron mesmo trouxe no livro. Mostra qual caminho você talvez gostaria de seguir e onde você gostaria de chegar genuinamente. Mas talvez a gente precise entender que, primeiro, a comparação não deveria existir, e eu sei que isso é muito difícil. Mas segundo, que talvez às vezes a gente só vê as coisas boas na internet. E às vezes a gente não vê as dificuldades que cada pessoa passou para chegar naquele lugar. Então, quando você sentir talvez essa inveja, usa isso como um mapa e tenta se organizar aí internamente, se mergulhar para entender o que você pode fazer talvez para alcançar aquele objetivo, repensar suas metas, seus objetivos, sonhos. E por aí vai. A inveja é sempre uma máscara para o medo. Medo de não sermos capazes de conseguir o que desejamos. Frustração porque outra pessoa parece obter o que deveria ser nosso por direito, se não fôssemos tão medrosos para tentar. Pensa. Isso daí pode alugar um triplex na sua cabeça, se você permitir. E aí a Julia Cameron convida você a fazer um mapa da inveja, que é quem, por quê e a ação antídoto. Então, na primeira coluna, coloque o nome das pessoas que você tem inveja. Lembra que ninguém aqui tá aqui para julgar. Então, faz aí o seu, entendeu? Reflita e tá tudo bem. Você não é um monstro porque você sente raiva ou inveja. Ao lado de cada nome, escreva o porquê que você sente a inveja daquela pessoa. E seja mais específico e preciso que puder. Na terceira coluna, liste uma ação que você pode realizar para seguir o rumo a risco,
para seguir rumo ao risco criativo e abandonar a inveja. Quando a inveja ataca, ela requer um antídoto, assim como uma picada de cobra. Faça o seu mapa da inveja no papel, como o do exemplo abaixo. E aí aqui tem um exemplo que ela traz, tipo, minha irmã Libe. Aí por quê? Ela tem um estudo de arte de verdade. Ação antídoto, transformar quarto de hóspedes em estúdio. Cara, faz isso aí, na moral. Eu agora, pensando aqui, ó, preciso refazer o meu, que eu tava aqui olhando. E aí, no final do livro, a Julia Cameron traz mais um exercício de frases que são um trabalho de detetive. O que você deixou de fazer no passado, como também o que você poderia estar fazendo agora para dar conforto e coragem à sua criança artista. Dia das Crianças foi? Agora? Vou dar aqui só um exemplo das 10 frases que ela traz. Quando criança, eu perdi a chance de ser... blá, 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 blá. Faça. É importante reconhecer na sua avaliação o que há de positivo, assim como o que está escasso. Logo depois, ela traz mais 10 frases que é para você completar. Tem um amigo leal e seu nome é... blá, 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 blá. Cara, é isso. 28 minutos. No final do livro, no final do capítulo, ela traz as tarefas da semana. Eu espero que você faça e a gente se vê na semana que vem. Se você gostou do vídeo das viagens malucas que eu fiz, se inscreva no canal. Deixa aí um comentário, um oi. Não só visualiza. Me dá aí um incentivo, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau. Ou não, né? Porque eu tô tentando há dias editar um vlog. Tchau.